Estamos de volta com o Tarobá Rural, um programa hoje especial voltado aos reflexos que as manifestações dos últimos dias aí no Brasil causaram, principalmente para o setor do agronegócio. Na última quarta-feira, a indústria Frimeza, que é uma das maiores do Paraná no abate de suínos, voltou a abater os animais. Ficou aí durante 8 dias fechada. A cooperativa não recebia mais os animais para fazer esse abate. E aí teve suinocultor que ficou desesperado, porque precisava vender os porcos. O seu Jorge foi um deles que sofreu bastante com isso. Dias de desespero para o Jorge, que é suinocultor de Entre Rios do Oeste, no Paraná. Acostumado com uma produção de 5.000 suínos por semana, há 9 dias não entregou nenhum animal. A ração está no fim, foi preciso diminuir a alimentação. Um suíno no estágio para o abate, que normalmente consome 2,7 kg de ração por dia, só tem recebido 1 quilo. Medicamentos também estão em falta. O prejuízo até agora é de quase 3 milhões de reais. Para esses animais não morrer de fome, estamos reduzindo o contrato para 1/3 do volume. Tanto que os animais estão aqui na granja agora gritando com fome, estamos com os comedouros secos e vamos fornecer no entardecer 1/2 quilo de ração para que eles apenas fiquem vivos. Só nesta granja são 1.500 suínos que estão prontos para o abate. Já deveriam ter saído daqui ainda na semana passada, mas como os frigoríficos permanecem de portas fechadas, nada de trabalho e o risco de problemas sanitários é grande por aqui. E de perdas também. Tantas dificuldades e um apelo do suinocultor. Estou fazendo um apelo à sociedade como um todo, estou fazendo um apelo aos governantes. Senhoras e senhores, isso aqui é minha vida. Eu sou suinocultor há mais de 30 anos. Eu tive muitas crises, falta de comida já no passado, já tive falta de dinheiro, mas eu nunca estava na iminência de um colapso total, de deixar os meus suínos morrer. Está no meu sangue, sou suinocultor com muito orgulho, eu amo o que eu faço, mas eu acho que não é possível deixar de passar os caminhões de milho e os caminhões de ração, uma vez que eu também não roubei a Petrobras. Eu também não tenho culpa do governo não ser aquilo que eu quero, mas eu acho que os animais não têm culpa. Os silos para a produção de ração estão vazios, caminhões no pátio parados. A outra preocupação é com os funcionários. São quase 200 e como pagar se não há dinheiro em caixa? Quem trabalha há anos na empresa não sabe se vai ter pagamento no próximo mês. A gente está preocupado, que nem o nosso patrão aí, para cá de pagar os funcionários, fim do mês aí, não vai ter como pagar funcionário. Como é que vamos fazer rancho, pagar água, luz, com o quê? Né? É preocupante o negócio. Não só como eu, como tem mais de 200 famílias aí, ó, que está com o mesmo pensamento, preocupado, né? A gente pensando ali, trabalhando desse jeito ali, e pensando que pode nem vir o salário agora, né? Porque dá falta de tudo ali. É complicado para nós. O patrão é pior que para nós ainda, né? Sabia da greve que estava fazendo, mas chegava a esse ponto eu não acreditava, né? E outros produtores que sentiram diretamente esse impacto foram os avicultores. Isso porque tinha frango que estava já no ponto para ir para o abate, precisava ir para o frigorífico, mas aí o frigorífico fechou durante 8 dias e aí os animais tiveram que ficar na propriedade. Em alguns casos faltou até comida e os animais morreram. É o que a gente vai ver agora na reportagem da Marcela Antônio. Na última semana, um pedido prevalecia nas orações da dona Iris. Agora, eu estou pedindo muito para todo o povo, nosso Brasil. Ela se agarrou à fé por acompanhar todos os dias o sofrimento do filho, um avicultor que não consegue falar sobre o prejuízo dos últimos dias sem se emocionar. Como que o senhor se sente vendo uma situação dessa e presenciando tudo que está acontecendo no Brasil? É que ele já está alojando 15.000 frangos que já deveriam ter sido abatidos na semana anterior, mas estão exprimidos no aviário com excesso de peso. E com a greve, a comida das aves teve que ser racionada. A firma pediu para fazer uma economia na ração, fazer uns cortes de ração, e cortar, zerar à noite a ração, e dar 2 vezes por dia a ração, para não ficar sem.
Essa situação acaba mudando completamente o comportamento dos animais. Com a escassez de comida, os frangos vão ficando mais estressados e é inevitável que entre eles ocorra uma disputa. Ainda mais com a falta de espaço, o resultado disso são animais arranhados, machucados, e esse é só um dos problemas que acabam levando à mortalidade. O peso fica muito grande, ele começa a perder os aprumos e ele desvia a parte da articulação e não consegue mais acessar a água. E aí ele vai desidratando e vai morrendo, né? Porque ele era um frango pesado, vira um frango leve que nem vai ser carregado. Esse frango vai ficar na granja, vai ser eliminado aqui. Se chegar lá, ele vai ser eliminado, ele vai ser condenado. Antes morriam de 6 a 7 frangos por dia, mas na última semana esse número subiu para até 20. E os que ficaram devem ir somente a partir de agora para o frigorífico, com uma qualidade bem inferior à planejada. São pelo menos 15 milhões de frangos com o abate represado na região oeste do Paraná. Os prejuízos são grandes porque a eficiência alimentar dos animais cai muito, o custo sobe em função de que eles ficaram aí 7 dias a mais para poder ter algum destino. Nesse caso, especialmente, ainda vão ter mais 2 dias ainda para se esperar, talvez até 3. O tempo de recuperação para os frigoríficos vai ser muito longo. Nós achamos que vai mais de 90 dias para regularizar, porque nós vamos ter que ocupar todos esses sábados para bater, talvez alguns domingos, ocupando o máximo possível que a legislação trabalhista permitir para a gente poder recuperar os volumes de abate. Nós estamos dizendo que a comida de amanhã está passando fome hoje e morrendo hoje. Só na região oeste do estado do Paraná, para você ter uma dimensão, né? Cerca de 15 milhões de frangos deixaram de ser abatidos durante esses 8 dias, né, em que os frigoríficos ficaram fechados. A expectativa do setor é que demore cerca de 90 dias para toda a cadeia, né, se normalizar, principalmente na região oeste do estado do Paraná. Os abatedouros voltaram a trabalhar na tarde da última quarta-feira. Ao longo do dia, as principais cooperativas da região retomaram o abate de animais. Na Cevale, com sede em Palotina, 530 mil frangos e 50 mil tilápias por dia voltam a ser processadas. Na Copacol, em Cafelândia e em outras filiais, mais de 3.500 funcionários voltaram ao trabalho nesta tarde. Já a Frimeza, com sede em Medianeira, espera em breve atingir novamente o número de 8.300 suínos abatidos por dia. O pior já passou, mas ficaram prejuízos irrecuperáveis. Algumas granjas perderam, não tiveram ração, então foi cortado a ração efetivamente, quase causando canibalismo, em alguns casos até canibalismo, porque ficamos de 4 a 5 dias sem ração. Esse lote que estiver no meio, o desenvolvimento dele está afetado e com certeza o resultado para o produtor vai ser desastroso. Ele vai trabalhar praticamente 60, entre o intervalo e tudo, mais de 80 a 90 dias e o resultado dele vai ser desastroso. Ele não vai sobrar dinheiro para pagar e honrar os seus compromissos, nem sequer mensais. E esse impacto não deve ficar só lá no campo. Como estamos numa região essencialmente agrícola, o prejuízo do setor significa menos dinheiro circulando na nossa economia também. O comércio sente, os assalariados sentem, por aí vai. A grande dependência da agropecuária regional, com esse impacto, ele compromete praticamente toda a economia regional e do estado, não desses 10 dias. Isso nós já perdemos e não tem como recuperar. Se vai recuperar para frente, nós vamos ter quantos meses ainda comprometido. Esse impacto é incalculável, na verdade o prejuízo foi muito grande. A arroba do boi fechou a semana cotada em Cascavel a R$ 140, R$ 135 em Laranjeiras do Sul, R$ 145 em Francisco Beltrão. O quilo da carne de porco em Francisco Beltrão, R$ 2,40, R$ 2,70 em Laranjeiras do Sul e R$ 3,10 em Umuarama. O frango em Cascavel, R$ 2,50 o quilo, R$ 3,04 em Maringá e R$ 2,46 em Umuarama. O
frio tá voltando, hein, pessoal? É isso aí. Deve chegar com força total também nessa próxima semana que a gente está começando hoje. Vamos para o estúdio? Quero saber da Daniele Wolff o que nós podemos esperar para essa semana. Vem frio e mais chuva ou não? O que vai acontecer? Bom dia. Um bom dia para você, Cilei, e para todos que estão em casa acompanhando o Tarobá Rural. Na verdade, essa chuva ela já veio na sexta-feira. Isso porque o mês de junho começou chuvoso, sim, aqui do nosso estado. E essa vai ser uma das características do sexto mês do ano. Inclusive, com possibilidade de chuvas acima da média, como a gente já teve em abril. Também teremos queda nas temperaturas, como já acontece sim nessa semana. O que não agrada muito o homem do campo não, que já vive aí dias difíceis. Para amanhã, temos condições de chuva na maioria dos setores do estado. Assim como na terça-feira, nos demais dias da semana, a instabilidade então perde a força e com essas condições do tempo, as temperaturas ficam mais amenas. Vamos conferir então as temperaturas para alguns dias dessa semana. Para amanhã, hoje então a gente tem máxima de 20 graus, para amanhã, como eu disse, chuva, mínima de 11 e máxima de 13 graus. E para terça-feira o dia fica nublado, mínima de 11, máxima de 16 graus. Isso aqui em Cascavel. Agora a gente aqui no oeste do estado, em Marechal Cândido Rondon, confere também as temperaturas por lá. Hoje máxima de 22, para amanhã máxima de 18 e também temos chuva. A partir de terça-feira então o dia muda, né? Tempo já fica nublado. Agora a gente vai para Londrina, o pessoal também acompanhando o Tarobá Rural. Para hoje máxima de 18, amanhã máxima de 19 e quarta-feira máxima de 23. Essas são as informações das condições do tempo. Lembrando que amanhã às 7 da manhã estou aqui cedinho com Márcio Pina com o nosso Primeira Hora. Até amanhã. Rápida pausa, é o tempo de você preparar um café ou, quem sabe, um chimarrão. Daqui a pouco a gente volta com mais notícias aqui no Tarobá Rural. Não sai daí.